Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Assim, eu estava ouvindo o pastor Sérgio pregar e me veio à mente uma coisa, que se você for em todos os cantos da terra, eu vou dar para ele regular ali. Então, se você for em todos os cantos da terra, em todos os cantos do mundo, se você chegar no meio de um povo, no Brasil acho que nem tem, mas no Amazonas deve ter, um povo que não foi alcançado, um povo que nunca chegou alguém lá para falar de Jesus, alguma coisa para eles, ou um explorador, um povo não alcançado. Em qualquer parte do mundo que você for, você vai chegar e vai encontrar uma coisa, em todos os lugares do mundo. Você vai encontrar um culto. Se você pensar bem, você vai ver isso. É alguém que está cultuando. Não vou dizer que esteja cultuando o nosso Deus. Ele está lá cultuando o sol, ele está lá cultuando a lua, ele acha um pedaço de pau lá e começa a adorar. Então, em toda a face da terra que você chega, tem alguém fazendo o que, igreja? Um culto. Adorando uma divindade. Agora, você já parou para pensar o porquê disso? Por exemplo, se você for na Índia, os indianos acreditam que existem 33 milhões de deuses. É Deus demais, né? Eles acreditam que existem 33 milhões de deuses. E você chega lá, e isso é tão forte que eles adoram qualquer coisa que aparece pela frente. Eles adoram, vou baixar um pouquinho e dar um grave. Eles adoram macaco, eles adoram jacaré, eles adoram a vaca, eles têm milhares de deuses que eles adoram lá na Índia. Tudo para eles é um Deus, e é fruto disso que eles acreditam, que existe 33 milhões de deuses. Bom, aí não quero entrar nisso, o que eu quero entrar é que onde você chega, naquela tribo desconhecida, você vai ver alguém lá adorando. Agora, eu parei para pensar, por que isso? A Bíblia, ela diz que, uma frase que a gente explora pouco, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você pode repetir isso? Diga: Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Então, o que acontece? Eu acredito que Deus, Ele colocou dentro de nós, usando a linguagem atual, um chip. Quando a gente nasceu com chip. Não é o da besta, não, né? Mas tipo assim, uma memória espiritual de onde nós viemos, porque nós viemos de Deus, né? E eu quero dizer uma coisa para você: ninguém aqui vai para o céu. Ah, decepcionei você, né? Ninguém vai para o céu, mas eu queria tanto ir para o céu. Nós vamos voltar para lá, né? Em vez de ir, a gente vai num lugar onde a gente nunca esteve. Por exemplo, eu vou voltar para minha casa hoje, você vai voltar para sua casa hoje. Por quê? Porque eu vim de lá, você veio de lá, e nós viemos do céu, e nós vamos voltar para lá. Então, quando a gente veio de lá, Deus já colocou uma memória, um chip em nós, dizendo assim: você vai lá, mas você está saindo de mim. Existe um Deus. E aí o ser humano, né, conta uma história de um grupo de ateu que colocou um menino, falou assim: negócio de Deus, isso aí é uma mentira. Então, nós vamos, um casal, vamos ter um filho e vamos criar ele numa ilha deserta. Nunca ninguém jamais vai falar a palavra Deus perto dele. Aquele menino cresceu, nunca ninguém falou de Deus para ele. Aí ele está naquela ilha deserta, já jovem, e ele sentado assim, vendo aquele pôr de sol maravilhoso, aquele mar que se perdia de vista. Ele chamou e disse: papai, mamãe, vocês já imaginaram que deve ter alguém que criou tudo isso? Então Deus colocou dentro de nós esse desejo da gente adorar.
Como as pessoas não têm conhecimento e muitos vivem na ignorância, uns adoram um pedaço de pau, outros adoram uma imagem, outros adoram até outros homens, não é? As pessoas têm esse desejo de adorar e de prestar culto, porque o culto é onde a gente adora, né, o nosso Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. E não sei se você já imaginou e pensou, por que existem milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas? Uma portinha aqui, uma portona lá, um povinho aqui, um povão lá. Por quê? É o desejo do nosso coração de prestar culto ao nosso Deus. Muitos nem entendem direito, nem sabem direito, mas está lá o desejo de prestar culto. Muitos prestam cultos até para entidades que, né, eles acreditam que seja divino, que seja Deus. Mas graças a Deus que nós já atingimos um estágio mais avançado, que nós entendemos que não existe 33 milhões de deuses, existe um Deus verdadeiro, né? Nós já chegamos a esse avanço maior de crer que o nosso Deus é único. E não existe milhões e milhões de deuses, há um só Deus. Tanto é que na Índia é muito difícil de pregar o evangelho lá. Porque você vai falar de Jesus, eles falam, claro, eu quero. É mais um, né? Quanto mais Deus, melhor. Então, é difícil. Mas quando nós entendemos que existe essa questão de um Deus, um só Senhor, um só Deus, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo de Deus. Amém? São um só os três. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas alguém talvez precise ouvir isso. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Agora, igual o Sérgio estava falando aqui, se você chega em qualquer parte do mundo e você vai ver o animal, eu já estive na África, eu já vi todo tipo de animal, já estive no Amazonas, você nunca vê um animal cultuando. Você não vê um monte de macaco lá cultuando, você não vê uma girafa cultuando, porque o animal não tem essa noção, não tem esse chip, não tem essa noção de que existe um Deus. Mas Deus colocou isso no nosso coração. É por isso que quando a gente fica muito tempo sem orar, muito tempo sem ler a palavra, muito tempo sem frequentar a igreja, a nossa alma clama, a nossa alma começa a sentir opressão, a nossa alma começa a sentir umas coisas ruins que a gente não entende, mas é sede de Deus, é falta de Deus. E muitas vezes, quando a pessoa, ela fala, não quer saber esse negócio de religião, esse negócio de Deus e não sei o quê, e ela não preenche esse vazio, o chip está lá dentro dizendo, você tem um Deus, adora Ele. Não é adorar. A gente quando fala assim, adorar, dá a impressão que Deus é um ser carente, né, que precisa da gente estar passando a mão no ego dele, um Deus inseguro. Não é isso, não é? É essa conexão, essa ligação que nós precisamos ter com Deus. Então, o que acontece? As pessoas têm isso dentro delas, mas elas não querem saber de religião. Religião é coisa de corola, é coisa de gente idosa, é coisa disso, coisa daquilo, e começa a falar um monte, que você sabe o que as pessoas falam, não é? Então, o que acontece? Esse desejo de adorar vira uma coisa dentro da pessoa ruim. Aí a pessoa vai beber, vai fumar, vai prostituir, vai jogar jogos de azar, vai para o sexo ilícito, um monte de coisa. Por quê? Porque existe um desejo de adorar que a pessoa está negando, de servir a Deus, de seguir a Deus, e ela então, como não faz isso, fica esse vazio que o inimigo usa para conduzir a pessoa para depressão, para um monte de coisa ruim, que ela tem que beber. E eu não sei se você sabe também, não é nem a mensagem, mas estou entrando por esse caminho, que o horário do dia em que as pessoas sentem mais depressão, mais vazio, é a parte da tarde para a noite. Sabe por quê? Porque era 6 da tarde que Deus vinha ter com Adão e Eva. Vinha ter comunhão, vinha conversar. E isso ainda está no nosso gene espiritual, que dá esse horário, Deus não vem, a gente não vai, não é?
e a gente começa a sentir ruim dentro de nós, porque é a falta do nosso Deus. É por isso que a gente diz que há um espaço dentro de nós, há um vazio dentro de nós, que ele tem o tamanho exato de Deus. Quando a gente preenche, a gente começa a ter vitória. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, é um crente, tudo, parece que não tem diferença da pessoa que tem Deus com a que não tem. Parece que não, é tudo igual, e começa a banalizar o ter Deus dentro de si, o ter o Espírito Santo. Mas, irmão, é igual a visão. Vou usar o meu exemplo aqui. Quando você tem olhos normais assim, você nem nota que tem olho, que está tudo bem, não sei o quê, está tudo enxergando. Quando você faz uma cirurgia, incha seu olho, você fala, meu Deus, não estou enxergando, está embaçado, está faltando visão, está isso, está aquilo, está aquilo, está aquilo. Por quê? Porque você está não tendo. Então a gente tem a unção e a gente não dá muito valor, mas o dia que a gente fica sem, é como se a gente ficasse sem roupa. É como se a gente ficasse nu, está faltando alguma coisa, é onde a pessoa se sente insegura, triste, amedrontada, intimidada. Então, queridos, essa questão de ter Deus dentro de si não é simplesmente teológica, não é uma coisa de teologia, não é um chavão. Essa conexão precisa, porque nós viemos de lá e nós estamos caminhando de volta para lá. Vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com Ele de volta. Amém ou não amém? Por quê? Porque Ele colocou a eternidade no nosso coração. E não tem ninguém. Aí você fala assim, Cristiano, mas e o ateu que não acredita em Deus? Irmão, primeiro eu não acredito que existe ateu. Eu só acredito que existe ateu se colocar ele num avião igual esse que caiu lá em Vinhedo e ele não chamar Deus. Ele não dizer, meu Deus, me ajuda. Aí eu acredito que tem ateu. Porque é muito bonito o discurso, dizer, não, porque Deus não existe. Se Deus não existisse, irmão, a gente não teria brasileiro, americano, chinês, né, asiático, a gente não teria esse desejo de adorar uma divindade, que lá no fundo é Deus. Amém? Então vamos valorizar isso na nossa vida. Porque aí, se a gente deixar a religião tomar conta da gente, a gente vai perder isso. Porque não é religião que preenche, é Deus que preenche. Não é se sentar num banco de igreja e bater palma e pular e vir todo domingo e isso virar rotina na sua vida, isso não vai preencher nada. O que vai preencher é você sim frequentar, claro, porque aqui é um ambiente preparado para isso, mas é você, durante a semana, você ter dentro de você aquela conexão, aquela ligação que a gente chama de intimidade com Deus. Amém ou não amém? Vamos cultivar essa intimidade com Deus, né? Há um desejo de adorar. É por isso que você, de repente, está dentro do seu carro, as lágrimas estão correndo, você está sentindo alguma coisa. É porque você, de alguma maneira, se conectou com Deus e Ele está conectado com você também. Não é religião, não é só sexta-noite, não é só domingo. É 24 horas por dia a gente ter essa conexão com Ele. Aí preenche, aí a gente começa a ter equilíbrio dentro da gente. Amém ou não amém? Então Deus para mim, irmãos, não é uma religião. Deus para mim, Ele é um ser, é muito real. E quando eu tinha 14 anos eu o recebi, Ele preencheu o meu vazio. E até hoje Ele preenche o meu vazio. Amém? Não preciso de mais nada, não preciso de droga, não preciso de bebida, não preciso de aventuras radicais, não preciso de um monte de coisa aí para eu me sentir bem. Basta eu sentir que eu continuo conectado com Ele e que eu tenho uma aliança com Ele. Agora, se você for nesses cultos, irmãos, em qualquer parte do mundo, você vai encontrar alguém cultuando, um ser humano, não um animal, mas um ser humano. E todo culto, e já não vou parar por aqui, mas só para você pensar, todo culto tem oferta.
né? Não existe um cultuar a Deus sem oferta. Eu estou dizendo aqui de dinheiro não, estou dizendo de oferecer o coração, de oferecer a música a Deus, de oferecer no altar, não é? De oferecer o dinheiro sim, o dízimo sim, a oferta sim, mas de se oferecer completamente no altar para Deus. Se nós viemos de lá, nós somos propriedade dele, vamos voltar para lá, nesse inteirinho aqui, nessa historinha aqui na terra, vamos servi-lo ainda mais. Amém? Porque Deus não abandona ninguém. Deus, nós estamos, queridos. Você fala assim, não, porque tem hora que parece que Deus esqueceu de mim, é tanta luta, é tanta prova, sai de um, entra outro, acho que eu sou azarado, né? Se eu montasse uma fábrica de chapéu, nascia gente sem cabeça, né? E eu sou muito azarado, não sei o quê. Não, irmão, todas essas lutas, essas provas, quando Deus está no controle, serve para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento. Deus está nos treinando para ser fortes, amém? Deus está nos treinando para ser resistentes, amém? Glória a Deus. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Vamos para a palavra, eu vou resumir a palavra aqui para a gente orar. Não temas, eu te ajudo. Você pode repetir isso? Só as mulheres. Só os homens. Olha para a pessoa do lado e fala, Deus manda te dizer, não temas que Ele vai te ajudar. Então a nossa campanha está baseada em Isaías 41:10. Diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe, queridos, nós vivemos em tempos, como estava falando a pastora Jana, de incerteza e medo, mas a palavra de Deus, ela nos concede o quê? Conforto e segurança. Não é só a palavra de Deus, é o próprio Deus conosco que nos dá essa segurança. Porque quem pode ser inseguro se você tem Deus com você? Se você tem o Espírito Santo dentro de você? Quem pode ser medroso? Quem pode se deixar abalar se você tem Deus no seu coração? Isaías 41:10 diz, Deus nos dá uma promessa poderosa, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Sabe, às vezes nós dizemos para os nossos filhos, né? Não tenha medo, não temas, papai está aqui. Deus está dizendo isso para nós, não tenha medo, eu estou aqui, eu te ajudo, eu sou o teu pai, você é o meu filho, você é a minha filha, não é? E hoje nós vamos dar uma corridinha aqui, eu quero explorar essa promessa na vida de Gideão. Gideão é um personagem bíblico que experimentou a ajuda e o poder de Deus em meio a uma situação de grande medo e incerteza. A primeira coisa que nós aprendemos com Gideão, eu quero ler só essa passagem aqui em Juízes 6, 11 e 12. Você está acompanhando no telão aí, acompanhe. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Vou falar de novo, o Senhor é contigo, homem valente. Vou dizer para você aí, como Deus te dissesse, o Senhor é contigo, homem e mulher valente nessa noite. Amém? E Gideão, ele foi chamado por Deus em um momento de grande medo. Sabe, tinha um exército dos midianitas, que eles eram igual gafanhoto, eram aqueles mercenários que viviam no deserto, não plantava, não colhia, e esperava o povo de Israel plantar, colher, e eles vinham e roubavam tudo, né? E aí então, o Gideão estava malhando o trigo num lagar, lagar era para moer uva, ele estava malhando o trigo, com medo, malhando o trigo e olhando, né, se vinha alguma poeira de algum exército vindo,
escondido, com medo, né? E naquela situação de medo, Deus envia um anjo para ele e diz para ele assim: olha, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Eu penso que, primeiro, você vê um anjo, já dá um medo lascado, né? Aí olha para o anjo fala, homem valente. Ele até olha do lado assim, para ver se tinha outro homem perto dele, né? Porque ele não era valente naquele momento. Estava com medo, estava assustado. Às vezes a gente está assim, não está? Em certas situações. Sou crente, sou tudo, mas estou apavorado com alguma coisa que está prestes a acontecer. E Gideão foi chamado por Deus em um momento de medo. Ele estava escondido, tentando salvar um pouco de trigo dos midianitas. O anjo apareceu e Gideão, o que ele falou diante daquilo? Ele falou, que você está falando isso comigo, anjo? Eu sou o menor, eu sou da menor tribo, da menor família, e da minha família eu sou o menor, então tudo ele era o menor, tudo ele era o menor, falou para o anjo. E então Deus não o chamou com base em sua força ou coragem, mas naquilo que Deus poderia fazer através dele. Deus não nos chamou porque nós somos super-heróis ou super corajosos. Deus chamou porque através do nosso medo, da nossa insegurança, do nosso sentimento de pequenez, Ele pode fazer grandes coisas através da nossa vida. Amém? Deus quer fazer e vai fazer grandes coisas através da sua vida. E Deus nos lembra que não precisamos ser fortes por nós mesmos, que é a sua força que nos capacita. Então, queridos, eu quero falar rapidamente para você de 5 estratégias que os midianitas usaram com o povo de Israel, que são as mesmas 5 estratégias que o inferno usa contra a nossa vida. Então hoje passa a ser então uma noite também de libertação neste lugar, amém? Então a primeira coisa que os midianitas faziam, eles faziam invasões sazonais, ataques em momentos de fraqueza. Sazonal é porque vem na estação, no inverno, no verão. Tem uma gripe sazonal, é a gripe que dá no inverno. Então eles vinham em tempos certos e eles atacavam em momentos de fraqueza. Os caras estavam cansados, eles tinham plantado naquela terra, eles tinham limpado a terra, eles tinham que ter cuidado da plantação, e eles tinham que ter colhido, e montoado, e moído aquilo, então eles estavam cansados, aí eles batiam em cima deles cansados. Alô, está te dizendo alguma coisa? Você precisa se manter descansado. Você precisa vencer esse estresse. Porque o diabo pega a gente aonde? No cansaço, no estresse, quando a gente está fraco. Por isso que você precisa estar na igreja se fortalecendo espiritualmente. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Por isso que você precisa orar. Porque o diabo, ele vai pegar quando a gente estiver fraco e vai vir de surpresa. Essa é uma estratégia que ele usa. A gente está vulnerável. Às vezes você realizou um projeto grande, seja na tua profissão, no teu negócio, ministério, sei lá, na tua casa, terminou a construção de uma casa, terminou de ver um filho que estava com problema, ser liberto, terminou uma luta com o seu casamento que não estava legal, quase separou, você desgastou, mas deu certo, Deus abençoou, você está vulnerável, você está cansado, você precisa renovar, e naquele momento o inimigo vai vir, porque sabe que você está vulnerável. Então vou dizer uma coisa para você, nunca abaixe a guarda. Amém? Porque é nos momentos de fraqueza que o inimigo vem. Sabe, o reino das trevas da mesma forma. Ele nos ataca em momentos de fraqueza ou após períodos de grande esforço espiritual. Por exemplo, logo após uma vitória espiritual, uma bênção recebida, ou quando estamos espiritualmente exaustos, o inimigo tenta nos desmoralizar e roubar os frutos do nosso trabalho espiritual.
Esses dias eu comecei a perceber uma coisa. Eu estou indo fazer essas conferências fora, e são conferências de libertação financeira. Então fico 3 dias numa batalha, guerreando pela vida do povo que eu vou. É uma batalha contra o inferno. Se vocês não sabem, os demônios que trabalham na área de causar miséria são os mais poderosos que existem. Eu não tenho tempo para explicar isso. Dentre os demônios, eles são esses mais fortes, que trabalham na área de destruir financeiramente as pessoas. Aí eu vou e pá. E quando eu pego o avião de volta, eu estou muito desgastado. Quando eu chego aqui, eu pego uma gripe, uma infecção, uma inflamação. Eu já percebi, o Espírito Santo já me falou. Então o que eu estou fazendo? Eu estou me preparando para ir, jejum, oração, fisicamente, preparando para fazer, porque eu não quero toda vez que voltar, o inimigo me pegar na saúde. Você consegue entender isso? Diga amém. Ele vai sempre pegar quando você está vulnerável, porque eu vou lá, oro por todo mundo, ministro, Deus me usa em revelação, e aquele negócio, quando eu entro no avião, eu estou sugado. Aí, quando desce aqui, parece que o inimigo já aproveita aquele momento. Então, a gente não pode baixar a guarda. Você não pode baixar a guarda nem 1 minuto em casa, no trabalho, na rua. Principalmente quando você percebe que está estressado, quando você está esgotado, aí você tem que parar. Vai orar, vai descansar, vai comer uma comidinha, vai tirar a cabeça daquilo que você está fazendo um pouco, renova e volta. Por quê? Porque tem o inimigo espiritual esperando você ficar assim para atacar você. Consegue entender isso? Diga amém. Faz sentido para você? 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa imagem aí já diz tudo para a gente, diz ou não diz? O diabo, não é um leão não, o diabo. Esse ser desprezível, anda em volta, no derredor, porque ao redor de nós estão os anjos de Deus, amém? Mas ao derredor ele está ali, com sangue nos olhos para pegar, e você de repente fica fraco. É aquele momento que ele vem como leão e ataca. Então você precisa dar um jeito de se virar nos 30 e se manter firme. Então quando o pastor fala para você, ora, tem intimidade com Deus, vem para a igreja, meu irmão, não é religião isso aqui, é estratégia de guerra. Amém ou não amém? Fica murmurando, reclamando, falando mal, fofocando e reclamando, e tudo está errado e não sei o quê. Meu irmão, isso atrai, isso é sangue no reino espiritual, atrai, né, os tubarões. A segunda tática que eles usavam, a tática de terror e intimidação, opressão e medo. Eles vinham em números esmagadores, causando medo e levando os israelitas a se esconderem, o que os paralisava e impedia de reagir. Satanás usa essa tática de intimidação. Fala comigo, intimidação. Quem aqui, como eu, estudou na escola e tinha aquele valentão, aquele moleque valentão que escolhia você para saco de pancada? E ele dizia assim, vou te pegar lá fora. Quantos já passaram por isso aqui? Qual foi o sentimento que você sentiu dentro da classe até chegar lá fora? Medo, ansiedade, preocupação. Isso é intimidação. Isso é intimidação. O inimigo, irmãos, ele vai sempre querer te intimidar. Pessoas, quando vão fazer macumba para os outros, essas coisas ruins, primeira coisa que eles fazem é fazer você saber. De alguma maneira, tem que chegar no Sérgio, ó, fulano está fazendo uma coisa para você.
Que a partir daquele momento que o Sérgio sabe que tem alguém fazendo uma coisa por ele, ele já não dorme, já não come, já fica preocupado, já fica com medo. Isso é intimidação. Mas você tem que entender que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que os temem e os livra. Vou dizer uma coisa para você. Você tem que se preparar para não ficar maluco, com medo, vendo demônio na fechadura da porta. Porque tem gente que, tem um demônio na fechadura ali, você não está vendo? Que a pessoa, ela é tão intimidada, fica com tanto medo que ela vê mal feito para todo lado. Passarinho sentou ali, nossa, trouxe morte. O passarinho fez um cocô na cabeça dele, Jesus, estou marcado para morrer. Gente apavorada, intimidada, tudo tem medo. Nossa, agora chegou uma macumbeira para trabalhar lá onde eu estou sentindo os arrepios, não sei o que. Irmão, raciocina comigo. Aquele demônio que está com aquela macumbeira é maior que o Espírito Santo que está dentro de você? É ou não? Por que você tem medo então? Os incomodados que se mude. E é você que tem que incomodar o macumbeiro, o feiticeiro, o agoreiro, os demônios, e não ser incomodado por ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que fala assim, eu estou pensando em sair, apóstolo, lá de onde eu trabalho, vou largar, vou mudar, porque eu tenho um vizinho que chegou lá, assim. Eu vejo assim, como é que está invertido na cabeça das pessoas. O Deus que eles servem é mais fraco do que aquela entidade. Eu não quero esse Deus. De jeito nenhum. O Deus que eu sirvo, meu irmão, onde eu chego, ele chega primeiro, chega chegando. Amém ou não amém? É assim, é desse jeito. Então o diabo vai querendo você botar medo em você, intimidar você. Agora, como é que você vence isso? 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Lá de onde você veio, Deus falou assim, vai lá meu filho, vai lá, nasce lá, que eu vou te dar um espírito de medo, para você viver apavorado. Você acha que Deus fez isso? Ele torturou, você vai ter um espírito de pânico, e tudo que você vê, você vai ficar arrepiado. Não, Deus quando te colocou aqui, Deus te deu um espírito de força, de coragem, de ânimo, de entusiasmo. Terceira tática, saque completo e destruição, roubar a plenitude da vida em Cristo. Eles não apenas roubavam as colheitas, mas destruíam o que não podiam levar, deixando os israelitas em extrema pobreza. Irmão, olha só que coisa. Eles não deixavam nem um restinho, que ali tinha criança, mulher, idoso, gente que trabalhou meses para colher, para comer. Eles, além de levar, o que eles não aguentavam levar, eles destruíam. Isso te diz alguma coisa? É a estratégia do diabo. É a estratégia do diabo. O diabo não tem misericórdia. Não tem dó de uma criança. Ele não tem dó de ver a pessoa perder tudo que tem, ficar envergonhada, dar um tiro no vidro, beber veneno. Para ele isso é alimento. Então ele veio para fazer esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para você, a missão dele é tríplice. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Irmãos, é essa vida com abundância que a gente tem que tomar posse. Eu não estou falando de $1 milhão. Estou falando em todas as áreas. Você tem uma vida abundante. Uma fé abundante, uma vida espiritual abundante, uma vida emocional abundante, uma vida familiar abundante. Abundante, que transborda. Fala comigo, vai transbordar. Faz assim, vai transbordar. Amém ou não amém? É promessa de Deus, irmão. Eu posso tomar posse. Jesus disse, uma vida espiritual abundante. Onde eu tenho
intimidade com Deus, conexão com Deus, com o Espírito Santo. Eu ouço o Espírito Santo, eu ouço meu Pai, eu sou filho, filha de Deus. Isso é vida abundante espiritual. O reino das trevas, ele faz assim, procura roubar nossa paz, nossa alegria, nossa confiança em Deus, deixando a gente espiritualmente pobre, destrói relacionamentos, desvia a nossa atenção de Deus, tenta anular os frutos do Espírito em nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você triste, irmãos. A igreja como um todo no Brasil está caindo nisso. Basta você entrar na internet e ver a qualidade que está as nossas igrejas hoje. Qualidade de coisas. É impressionante como ninguém lê Bíblia mais, ninguém ora direito, ninguém jejua. E o reino das trevas está conseguindo roubar essa fé linda que a gente tinha como cristão e deve ter como cristão, conseguiu roubar de muita gente. Sabe quantos desigrejados tem no Brasil, irmão? 18 milhões. Gente que um dia esteve na igreja, que adorou, que cantou, que tinha essa conexão maravilhosa, se frustraram com alguma coisa e hoje estão longe, perderam. O inimigo ganhou, empobreceu essas pessoas espiritualmente. Mas eu quero declarar sobre a nossa vida, nós não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, nós continuaremos tendo conexão com o nosso Deus. Então, se você tem perdido em alguma área, eu quero dizer uma coisa para você, não se conforma, porque nós temos um Deus que restitui. Temos um Deus que restitui. Eu, no começo desse ano, eu fazendo a minha oração, eu senti, Deus, eu ganhei muita coisa, mas eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, tudo me será restituído 7 vezes mais. E Deus começou um processo de restituição na minha vida. Mas se eu tivesse aceitado, não, perdi mesmo, perdi assim, a vida é assim e tal. Mas nós temos esse recurso, irmão, nós podemos ir diante de Deus e falar, Deus, eu quero restituição, eu tomo posse de restituição na minha vida. Tudo virá em dobro, como Jó virá em dobro na minha vida. Amém ou não amém? Então não se conforme dizendo que você perdeu, nunca mais vou poder ter de volta. Nós temos um Deus que pode devolver a alegria, pode devolver o bem-estar, a harmonia, a força, a saúde. Deus pode devolver. O problema nosso, irmãos, é que nós estamos limitando Deus. Deus pode uma coisinha fraca, mas não pode uma coisa forte. E o nosso Deus, Ele é soberano. Amém? Tudo que você precisa é estar com a tua vida no altar, é estar com a tua vida na presença do Senhor. E em muitos casos, irmãos, a gente não precisa nem pedir, só da gente estar ali no altar, Deus se agrada tanto que Deus vai devolvendo tudo que a gente perdeu. Eu quero profetizar que vai chegar um tempo na sua vida que você não vai precisar pedir nada mais. Tudo vai estar suprido na tua vida, porque Deus, Ele te ama tanto. E Ele vai, Ele vai restituindo, não é assim do dia para a noite. Não é de uma semana para outra, mas quando você coloca a tua vida no altar, naturalmente começa um processo na tua vida. E nós temos aqui o quarto, que é ataque de surpresa. Então os midianitas usavam camelos, eles se moviam muito rápido e atacavam de surpresa, pegando eles desprevenidos. O inimigo espiritual frequentemente ataca de forma sutil e inesperada. Ele usa tentações disfarçadas de oportunidades e plantando dúvidas ou desânimos em momentos que não esperamos. Esses ataques podem vir através de pensamentos, influências externas, circunstâncias que surgem repentinamente.
Você sabe qual é o perigo para nós hoje, irmãos? Nós estamos muito distraídos. Nós estamos muito distraídos. Como eu falei, a gente não ora, malemar frequenta culto, leva uma vida espiritual. A gente está distraído com um monte de coisa. E aí o inimigo vem e pega de surpresa. Pá! Então, a gente tem que entender, aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Tem gente que fala assim, puxa vida, quando eu não era crente as coisas eram mais fáceis, eu não tinha tantas lutas e provas. Eu vou te explicar como isso funciona, irmão. Vamos lá, o Sérgio se converteu e agora começou a surgir problemas na família, problemas aqui, problemas ali, que ele considera problemas. Mas quando ele não estava convertido, essas coisas estavam enrustidas ali, mas não perturbava tanto. Mas por que está acontecendo coisas esquisitas depois que ele se converteu? Justamente porque ele se converteu. Consegue entender isso? Ele agora tem Deus, tem o Espírito Santo, ele está forte, então agora ele tem equilíbrio, ele é capaz de resolver, então Deus permitiu, agora você vai resolver todas essas coisas. Porque se Deus permitisse isso antes, sem o poder do Espírito Santo, sem a ajuda dos irmãos, sem oração, ele não aguentava. Então essa questão da coisa meio que piorar, o problema nosso é que a gente está querendo evitar problemas. Irmãos, não evite problemas, dê bem-vindo, porque é você resolvendo as etapas da sua vida. Você se converte, vai ver coisas no seu casamento que você vai precisar mudar. Você converte, você vai ver coisas nos seus filhos que você vai precisar mudar. E isso vai trazer conflito, desconforto. Porque para atingir a paz tem que haver uma certa guerra. Consegue entender isso? Né? Por exemplo, esses dias, eu fiquei horrível. Eu mandei uma foto para o pastor Sérgio começou a chorar. A minha esposa, no dia seguinte, olhou para mim, literalmente desmaiou. Ela desmaiou, porque não conseguia ver sangue. Mas é preciso ficar feio para ficar bonito. Isso se aplica à vida. É preciso o caldo entornar para melhorar. Às vezes é preciso de guerra para a paz chegar. E quando você não está convertido, você está muito vulnerável. Então Deus cuida de você. Está tudo lá, tudo errado, mas Deus está cuidando. Que você não tem como resolver, não tem força para isso. Por exemplo, quando eu fiquei viúvo, eu fiquei muito vulnerável. Então tinha coisas na igreja que eu sabia dentro de mim, se eu tomar essa decisão, eu não vou ter força para aguentar o tranco. Mas depois que eu me casei, então eu tinha outra pessoa comigo e era a força de dois. Agora eu vou enfrentar. Então você tem que entender, irmãos, que sozinho você estava recuado, igual eu. Mas agora você se converteu, você está em dois, está com Deus. Agora você pode enfrentar o que vier pela frente, amém? O problema é que a gente quer evitar a dor. E às vezes precisa ter dor para ficar bonitinho. Às vezes você precisa ter problema e problemas existem para ser solucionados. E o nosso Deus é o maior solucionador de problemas. Está entendendo? Diga amém. Então, irmão, não fica aí querendo voltar para o mundo. Ah, lá que era bom. Antes de eu converter, eu até estava bem. Estava bem nada. Você só estava ali, protegido ali para você não enlouquecer, não burnoutear, não babar. Mas agora você tem Deus, não vai babar, amém? Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu penso. Então, e por último, para a gente orar aqui,
opressão espiritual prolongada. As invasões midianitas não eram eventos isolados, mas uma pressão contínua ao longo de 7 anos. Então, durante 7 anos, aquele povo vinha, e vinha, e vinha, todo mês, cada 2 meses, e sempre, e sempre, e sempre. E o tanto de ataque foi enfraquecendo o povo. Essa é uma tática de Satanás. Ele vai criar situações, e uma atrás da outra. Por isso, irmão, novamente, quando se trata de reino espiritual, você precisa orar, jejuar, ler a Bíblia. Olha, uma oração só não vai resolver a situação. É você se munir, talvez, para enfrentar uma batalha que vai demorar meses e até anos. Para libertar aquele filho, para resolver as finanças, para o ministério. É uma batalha que você às vezes vai demorar anos. Então você tem que se munir para você não enfraquecer. Que a opressão espiritual prolongada enfraquece todo mundo. E o reino das trevas, ele busca criar opressão espiritual contínua. O inimigo tenta nos manter num ciclo de tentação, de culpa, de medo, de depressão. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas que eu conheço há 35 anos, que elas estão acabadas. Pessoas que tiveram um infarto. Pessoas que abriram o coração, o peito várias vezes por causa do coração. Por quê? Porque são pessoas que é contínua opressão, contínua. E o corpo físico acaba que não aguenta. Existe uma coisa que hoje a gente se alimenta direito, procura alimentar direitinho, não come gordura, não come isso, não come aquilo, não come glúten e tal. A gente consegue fazer esses regimes. Às vezes a gente consegue sair andar para cuidar do físico, ou ir para a academia, e a gente cuida de um monte de coisa. Mas existe uma coisa que a gente não considera nem pecado e não se cuida, é o tal do estresse. O estresse exagerado destrói a gente aos poucos. É como um ácido que vai corroendo o nosso interior, a nossa mente. Chega uma hora que a gente não consegue mais olhar para a gente, não consegue ouvir ninguém. Você quer enfiar igual aquela ave, a cabeça no buraco e ficar ali. Porque você é de tanto inimigo vir desse jeito, sabe? Opressão. E aí a coisa chega num momento em que a pessoa começa a ter problemas. Aí ela vai ser obrigada a usar remédios, tarja preta, calmantes, isso, aquilo. Então, aí ela já começa a partir para esse tipo de coisa também. Que é bom porque ajuda naquele momento. Mas se a gente pode orar, jejuar, se a gente pode ler a palavra, há uma coisa boa que relaxa a gente, é esse convívio gostoso dentro da igreja. Você poder rir, você poder conversar, você poder saber que você não é o único que está sofrendo aquilo, que tem mais uns 10 também ali, todo já ralado, mas venceu. Relacionamentos são saudáveis, curam a gente. E às vezes essa opressão leva a gente a criar inimizade dentro de casa, inimizade do cônjuge, inimizade com os filhos, inimizade na empresa. A gente está ruim, vai trabalhar. O cara riu lá 20 metros da gente, o miserável está rindo de mim, eu vou meter a mão nele. Ele está rindo de outra coisa, que a gente já está louco, de tanta opressão, da noite não dorme. A gente precisa dormir para renovar o corpo, não dorme, a memória desaparece, a gente não lembra mais nada. Aí fica lá, quem eu sou? Dom Covim, Pão Covô, quem eu sou? A pessoa nem se reconhece mais. Então o que acontece, irmãos? A gente tem que ser inteligente, porque a palavra está aqui, Deus nos ensina na sua palavra. Vamos reconhecer, quando vir esse negócio, vamos parar de distrair, não é? E quando
você vê que está muito tempo oprimido desse jeito, né? E o negócio não está certo. Vai para alguém, lá o casal orar junto. Chega para o irmão, ora comigo, irmão. Não adianta você estar oprimido ali e ficar falando nada a ver com não sei o quê, e culpando o colega de serviço, e culpa o marido, e culpa o gato, o cachorro, o papagaio, e fala, e ele não tem nada a ver com isso. Né? E a gente fica ali, não sabe de onde vem a coisa, chega, fala, a culpa é desse pastor que fala demais aí, que eu já estou aqui, não acontece nada comigo, não sei o quê. Já olha para o irmão, o que é que está olhando? Achou bonito? Né? Briga no trânsito e não sei o quê, porque está oprimido ali. Está um negócio esmagando alguma coisa ali dentro. Fala, arruma um irmão na igreja, de confiança, porque tem que arrumar de confiança também. Né? Seja amigo de alguém, conversa com os pastores, abra o coração. Você canta, irmão, fala, pastora Jana, introduz eu aí, que eu quero ser o novo Pavarotti aí, eu quero louvar a Deus. Né? Você gosta de ajudar os outros, estacionamento, nós trabalhar na mídia, ser um midianita ali, estou brincando. Né? Vai fazer alguma coisa, irmão. Tem gente que fica ali meditando, oprimido em coisa ruim, e não sei o quê. Quem que vai me assaltar? Não vou sair de noite, meu Deus, e não sei o quê. Isso a pessoa já está oprimida, mas eu quero declarar, hoje Deus tem libertação para você nessa noite, amém? Nós vamos sair livre em nome de Jesus. Por último, um conselho, irmão, não se isole. O que eu falei? De novo. Pelo amor de Deus, irmão, não se isole. Tenha relacionamentos saudáveis. Procure pessoas que não são tóxicas. Às vezes a pessoa nem é crente, mas ela é uma pessoa de fé. Seja amigo dessas pessoas. Pessoas tóxicas não vão fazer bem para você. Afaste de pessoas tóxicas. Tenha pessoas otimistas, pessoas que creem que é possível. Pessoas que sorriem bastante, pessoas que são alegres. Vou dizer para você, sorrir não é pecado. Fala para o irmão, sorrir não é pecado. Eu acho que Jesus ria demais. Amém? Ria para o seu marido em casa, ria para a sua esposa, ria para o seu filho. Tem gente que parece que chupou um limão e nunca largou nunca mais. Aí a cara vai ficando igual maracujá de gaveta. Velho antes do tempo. É isso que o diabo quer, que você esteja acabado. Mas em nome de Jesus, nós já sabemos dos truques dele, amém? Quando ele vier com o milho dele, nós já vamos com a nossa polenta. Amém ou não amém? E o franguinho ainda. Franguinho com quiabo. Aí você doura ele lá, ele já fica escurinho assim. Aí você assa ali, cozinha, põe um quiabinho junto. Vamos fazer isso na igreja que me deu fome agora. Amém? Até para comer, irmão, tenha calma, pelo amor de Deus. Tem gente que senta na mesa, vai... masca aquele negócio, engole aquela gosma. Tenha prazer até para comer, amém? Isso vai te ajudar muito. Está lá, coisa quentinha, cheirosinha, bonitinha. Põe para dentro, come com prazer, sente o gosto. A gente bebe um suco gostoso, nem que gosto, nem sabia que tinha gosto. Está comendo, parece que está comendo isopor. Está comendo pensando um monte de desgraça. Amém? Estou desafiando você a ser feliz, hein? E quem come brigando, né? Vamos brigando. Tem gente que até toma banho brigando, né? Tem gente que briga até no espelho. Assim, cristiano.
parar com isso. Isso atrai demônio. É sangue, atrai tubarão. Vamos atrair o Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? E gente que compete por causa de doença. Oh, se eu estou com uma gastrite aqui. Nossa, só gastrite, eu tenho uma úlcera. E para avaliar ainda sangra a minha, a sua nem sangra. Não vai ser feliz desse jeito, né? Vamos competir quem é mais saudável. Eu andei 3 quilômetros ontem, é nada, eu andei 8. Ah, não, eu andei 9. Amém? Amém ou não amém?